Graziele, qual é o desafio de gerenciar a saúde mental no trabalho? Esse é um assunto amplo, né? Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho do preconceito com os assuntos de saúde mental. E aí também queria ouvir um pouquinho de vocês, né? O que a gente tem percebido, sobretudo depois da pandemia, que ficou tudo muito mais exposto sobre esse assunto, é que é mais fácil uma pessoa aceitar que a outra tem malária do que tem uma depressão ou um burnout ou qualquer outra crise de ansiedade. Como se as doenças mentais não fossem doenças, né? É como se alguém tivesse com depressão e estivesse com frescura. Exatamente, essa é a palavra correta. Então, uma pergunta aqui para vocês é: por que existe tanto preconceito ao redor desse assunto? Por que você acha que as pessoas, Edson, com doença mental... Tem as doenças mentais, que o indivíduo claramente tem uma esquizofrenia ou algum problema psiquiátrico mais sério, mas, por exemplo, uma depressão borderline, uma ansiedade é tão estigmatizada, tratada como frescura, você acha? Penso eu que parte da explicação seria o desconhecimento da população sobre o assunto. Talvez essa seja a principal causa que faz com que as pessoas tenham preconceito, que tenham um conceito errado sobre o assunto. Primeira coisa, depressão é altamente prevalente na população. Esse é o primeiro ponto. Aliás, desculpa te interromper um pouquinho, para algumas igrejas, depressão até alguns anos atrás era falta de Deus. Exato. E na realidade é uma doença, como se você tem um infarto, se você tem um problema muscular, a depressão é uma doença também, né? Mas era estigmatizada como falta de fé. Por favor, Edson. Então, em primeiro lugar, falta de conhecimento das pessoas sobre o tema, sobre um tema tão prevalente na população. E segundo fator que fez com que as pessoas menosprezassem e lutassem negando a existência de depressão, o segundo fator é que realmente nos tempos antigos a depressão era pouco conhecida pela medicina. A medicina não tinha ainda caracterizado o quadro clínico da depressão, a medicina ainda não tinha tantos conhecimentos fisiopatológicos sobre a depressão, a medicina tinha dúvidas se a parte orgânica cerebral e a parte psíquica andam juntos, né? Então, eu lembro, quando eu entrei na faculdade, em 88, né, quando eu era primeironista, ainda havia discussão se cérebro e mente são a mesma coisa. Dentro do curso de psiquiatria, ainda tinha médicos psiquiatras da época que separavam cérebro, ou seja, o corpo da mente, né? Ou seja, eu acho que o desconhecimento sobre o tema fez com que a população tivesse preconceito. E um segundo motivo é que a depressão não tinha nenhum medicamento que podia, na época, tratar o paciente. Nós não tínhamos antidepressivos, não tínhamos inibidores de recaptação de serotonina, por exemplo. Aliás, se não me engano, o primeiro tratamento para depressão grave foi a eletroconvulsoterapia lá atrás, né? Era o único, né? Ou seja, como não tinha tratamento, então a população começou a negar a existência de depressão. E além de negar a existência de depressão, a população começou a ter um preconceito e começou a falar para os filhos algo repulsivo sobre essa ideia, para que as pessoas, com medo das pessoas terem depressão. Então, esses acho que são os principais aspectos, desconhecimento. E hoje em dia a medicina já sabe a prevalência de depressão na população, que por sinal está aumentando. A medicina já sabe, em parte, a fisiopatologia da depressão, como o cérebro depressivo funciona. A medicina, em parte, conhece as vias neurais da depressão. E
a medicina conseguiu descobrir, graças à farmacologia, vários medicamentos que atuam nas vias nas vias da alegria, da tristeza, da depressão, ou seja, nas vias da emoção. E, portanto, hoje em dia, eu acho que estamos na hora de espalhar informação para que não haja preconceito contra esse tema. Bom, só complementando, os processos de saúde mental, eles estão ligados a níveis químicos que impactam com a alimentação, ao tempo de exposição de sol, a uma série de fatores que, até por conta do home office, foram suprimidos. E muita gente não tem essa análise 360 graus. Exatamente. Nós passamos a maior parte do nosso tempo, uma boa parte do nosso tempo na vida, no trabalho, né? E a gente tem que promover saúde dentro do trabalho também. E na pandemia tudo mudou, né? Na pandemia, como a gente estava discutindo aqui, você falou, parecia que a gente ia entrar no mundo paz e amor, né? Exato. Porque o trabalho saiu do escritório e foi para casa. Acabou o trânsito que acabou o trânsito, acabou o caos, acabou o estresse com a alimentação, né? Enfim, nós vamos trabalhar dentro de casa. Olha só que mundo maravilhoso. Eu vou ter tempo para fazer mais tudo que eu queria fazer, né? Qual é sua análise na aceleração quando o trabalho veio para casa? O que aconteceu foi o contrário. Essa sociedade do paz e amor, ela se reverberou numa sociedade mais ansiosa, e a normalização do excesso de trabalho é muito característico hoje, porque a pessoa trabalha quase que 24 horas por dia porque ela está conectada de alguma forma, ou no WhatsApp, ou no computador, ou em alguma rede social. Então, as pessoas perderam o parâmetro de falar não e de ter tempos de relaxamento. E isso é muito grave, porque você teve que somar dentro do ambiente as questões familiares, escolares e de trabalho. Quer dizer, misturou tudo. Misturou tudo. E há indícios e pesquisas que mostram que, sobretudo, as mulheres ficaram muito mais sobrecarregadas nesse período. Claro que todos se afetaram, mas é um dado estatístico, porque ela teve que cuidar de muito mais pontos do que os homens, por já estar à frente da escola, à frente da casa e tudo mais. Mas tivemos alguns aspectos de que um casal se relacionava, por exemplo, de manhã, bom dia, vou tomar um café da manhã, e se via à noite. Então você teve que aprender a se correlacionar com sua família. Explodiu o número de divórcio, eu acho. E de casamentos também, interessante, né? Teve dois polos, aqueles que precisaram aprender a reconviver e descobriram que não sabiam mais fazer isso, e aqueles que acharam que o mundo ia acabar e decidiram casar, e hoje já olha e fala, putz, o que eu fiz, né? Eu podia ter esperado a pandemia passar. Mas, enfim, então essa exaustão veio porque a pandemia passou, e as pessoas continuaram em casa, mesmo em alguns sistemas híbridos, e perdeu muito a parte relacional nós somos seres relacionais, nós somos feitos para ter relações, nossa genética foi programada para isso, e também perdeu muito a questão da corporeidade. Então hoje você não sabe efetivamente se a pessoa está na reunião, se ela está prestando atenção. A partir do momento que ela fecha a câmera, você pode pressupor muitas coisas. Então essas pressuposições dá queda de engajamento, queda de confiança e muitas outras reverberações no ambiente corporativo.